Olá, você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais um programa Momento Político, que vai ao ar aos sábados de manhã. E a gente está retornando depois de uma pausa que a gente teve aí. E hoje nós estamos entrevistando aqui a nossa amiga, colega de profissão, a Ana Cristina Consalter, que é diretora da Educação de Cabral Paulista. E como a educação é um setor da nossa comunidade que é muito cobrada, porque tudo começa pela educação. Então, Tininha, me permite chamar você Tininha, porque Ana Cristina mas a gente já tem uma longa data aí de conhecimento, então eu peço permissão para chamar você de Tininha, acho que todo mundo chama, né? Obrigado por você aceitar o nosso convite de vir aqui, bater um papo aí, falar um pouco do seu trabalho lá de Cabral Paulista, também falar um pouco sobre educação, né? Para todos os ouvintes aí, principalmente os pais, os alunos, né? Então, queria agradecer de coração a sua vinda aqui. Bom, Martinho, eu que agradeço. Primeiramente, eu agradeço o seu público, né? Que acompanha o seu canal. Eu acho uma iniciativa muito bacana, né? Então, a gente agradece aí quem acompanha o seu canal, quem está assistindo a nossa entrevista ou quem vai assistir. Agradeço ao seu convite. E, em segundo lugar, quero dizer que é um prazer estar aqui, né? O seu jornal, eu acredito que a gente pode até chamar de nosso jornal, porque o PC já é considerado um patrimônio cultural da cidade do Artim e da região, né? De todas as cidades da região. E, assim, eu me sinto muito feliz porque foi meu primeiro emprego, né? Foi a minha primeira casa profissional, foi o seu jornal. Então, assim, é sempre um prazer estar aqui com você. Tininha, a sua formação, qual que é? A sua formação, o que você hoje faz lá em Cabralha? Conta pra gente. Bom, a minha primeira formação, ela vem da comunicação, né? Eu sou formada em jornalismo pela USC, hoje é Unisagrado, né? E eu me mantive na comunicação, 7 anos depois de formada, eu ingressei no mestrado na Unesp, também na área da comunicação, estudando estudos de jornalismo. E depois eu ingressei em 2018, concomitantemente, até na pasta da educação também, eu ingressei no doutorado pela Unesp também. Mas aí, dessa vez, já na pasta da educação, eu tentei estudar alguma coisa que estaria relacionada, né, à pasta da educação. Então, eu me mantive no campo da comunicação, mas eu estudei democracia, deliberação e participação em conselhos municipais de educação. Eu terminei agora em março, né, meu doutorado, e eu pesquisei as cidades de Cabralha, Marília e Campinas, com que é a dinâmica dos conselhos participativos dessas entidades da educação. E, assim, eu venho de uma família de professores e comerciantes, né? Então, assim, hoje eu estou na secretaria há quase 5 anos, né? Mas, assim, eu sou da área da comunicação, mas família de professores e tal, eu, de alguma forma, eu sempre estive ligada à área da educação, né? Porque eu trabalhei muitos anos em projetos sociais, orientando projetos, depois eu coordenei o programa Escola da Família lá em Cabralha, os dois com público jovem, eu gosto muito desse público de 15 a 17 anos, que eu trabalhei muito tempo. Então, assim, áreas que envolveram o processo educativo, né? E depois também, antes do mestrado, eu fiz uma pós-graduação em metodologia do ensino na educação superior, então eu dei aula no IESB, lá em Bauru, por 6 meses, que eu tive até que abandonar porque eu consegui a bolsa do mestrado, então eu tive que escolher uma coisa ou outra. Então, assim, de alguma forma, eu sempre estive ligada na educação. A minha mãe foi secretária de educação por 10 anos, né, ali em Cabralha. E, assim, em 2018, eu fiquei sabendo que a prefeitura precisava de um secretário de educação, né? Isso na época do Zequinha, né? Isso. Naquela época, ele foi atrás da minha mãe, né? Fez o convite para minha mãe, se ela queria ocupar a pasta. E aí a minha mãe me ligou e eu praticamente me convidei, né? Para assumir a pasta da educação. Eu falei assim, né? É uma coisa que eu gosto, já tinha trabalhado com gestão, sempre tive um pezinho ali na educação. Eu falei assim, vou me fazer esse convite, esse desafio, né? E aí deu certo e acho que 10 dias depois saiu o resultado do doutorado. E aí eu até falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir conduzir, né, essas duas grandes responsabilidades? E acabou dando certo,
vai fazer quase 5 anos que eu estou na pasta. Eu finalizei o mandato do Zeca como secretário, o prefeito alemão, que veio logo em seguida, pediu para eu permanecer. Estou lá até hoje aí enfrentando os desafios. E quais seriam esses desafios, desde quando você assumiu até hoje? Porque a educação, embora a educação hoje tenha 25% dos recursos são destinados à educação, mas apesar de ser um dinheiro até muito mais que a saúde, né? Mas ainda assim falta, eu vejo vocês lá, a dificuldade que vocês têm de implementar certos programas, né? Então, qual é a dificuldade que você pegou ontem e que continua hoje? Olha, Bertinho, em primeiro lugar, eu acho importante a gente destacar, foi até interessante você falar dessa questão do mínimo de aplicação, né? É importante a gente destacar que uma Secretaria de Educação municipal, estadual, mas até as secretarias pequenas, e eu digo até dos pequenos municípios, por mais que sejam pequenos, é uma secretaria que ela possui uma estrutura muito grande e muito complexa, né? São as maiores pastas dos municípios e elas carregam uma dinâmica diária muito, muito arriscada, né? Você tem que ter muita responsabilidade, porque nós estamos lidando com vidas de crianças, né? Então, é uma pasta muito importante, fundamental, vital e complexa, e que está aí preparando as crianças para o futuro, né? Então, eu acho assim, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente isso daí. Então, Cabralha, por exemplo, em Cabralha hoje, nós mobilizamos, eu gosto de falar alguns números para o pessoal entender assim, o tamanho, né, do trabalho. Por dia, por exemplo, nós mobilizamos 1.800 quilômetros, né, de transporte escolar rural, diário, isso fora as linhas urbanas. Nós servimos cerca de 2.700 refeições, eu digo assim, entre lanches e refeições balanceadas, que é aquela refeição que tem que ter o carboidrato, a proteína, né, a salada, e a gente lida aí com cerca de 80 funcionários, né. Cabralha hoje tem uma média da rede municipal de quase 500 alunos, porém, o transporte e a alimentação se estende para o estado, porque nós firmamos já há muitos anos, a prefeitura ela é parceira do estado na produção, na aquisição, produção e distribuição da merenda e no transporte escolar. Então, a gente lida com a rede inteira e isso aí ultrapassa 1.300 alunos, mais ou menos, né? Então, é uma pasta complicada, porque nós recebemos a criança com segurança, nós temos que devolver a criança com segurança. E tem aquela responsabilidade maior que é também de fornecer para a criança a nutrição mais importante, que é o conhecimento, né? Então, isso demanda formação continuada, atualização, estudo, planejamento, enfim, toda uma estruturação e uma organização, uma engrenagem que tem que funcionar, né, em consonância, de maneira coerente e muito bem estruturada e articulada, porque essa rotina diária, a gente tem que finalizar o dia, tem que ter tudo dado muito certo, né? Então, a gente lida aí com pessoas, com crianças, então a gente está falando das crianças, mas a gente trabalha com as famílias, então é uma pasta que ela, né, a gente ouve falar muito, a educação é rica, a gente escuta falar muito isso, né? Por causa do valor tem esse valor de aplicação. Sim, porque você vê, a saúde eles pedem para aplicar 15%, né? 15%. Sim. A educação é 25%, né? Sim. Então é um... E a gente ainda tem as receitas externas, né? Fora esse mínimo de aplicação, a gente tem aí os recursos de convênios, né? E das distribuições voluntárias, né? Por exemplo, o Cota Salário Educação, o Fundeb, que hoje praticamente ele supre todo o quadro funcional, né? Quase todo o quadro funcional da educação aí. Então, assim, embora a gente tenha, né, recursos substanciais, a gente ainda enfrenta dificuldades de recursos, sim, porque é uma estrutura que demanda toda essa dinâmica e demanda aquela constante formação, né, constante atualização. Então, assim, os principais desafios que eu enfrentei desde que eu assumi a pasta são vários, né, e eu continuo enfrentando muitos deles. Então, por exemplo, primeiro foi a minha falta de
experiência e conhecimento em relação a algumas coisas. Por mais que eu já tenha tido experiência na gestão do programa Escola da Família, né? Eu trabalhei também no administrativo da creche filantrópica lá em Cabral, esqueci de falar. Isso me deu bastante experiência também, conhecimento para algumas situações. Então, assim, por mais que eu tenha tido alguma experiência, eu não tinha trabalhado na educação básica, assim, na gestão da educação básica, né? Então, assim, quando eu digo falta de conhecimento, também eu digo assim, quando você chega, né, encontra uma estrutura complexa tão grande como essa, que envolve tantos funcionários e tantas pessoas, e isso se expande para a comunidade, até você se acostumar, porque lidar com pessoas não é fácil, né? Sim. Então, é até uma das dificuldades essas. Nós estamos lidando com muitas pessoas, e que são pessoas, cada uma que traz a sua vivência e um turbilhão de emoções, né? Então, é o que eu tô te falando, a gente lida com funcionários, com crianças, com os pais, com as famílias. Então, assim, até a gente se ambientar, conhecer, né, e perceber mesmo a complexidade do nosso trabalho, começar a atuar de fato, então, acho que a primeira... assim, trabalhando isso junto com o doutorado, foi um desafio para mim, né? Então, tinha agora, eu queria saber, a gente sabe que toda área, seja na educação, assistência social, sempre tem o campo político que acaba interferindo, né, A educação também tem. Vocês, por exemplo, um programa, quando você assumiu lá, você executa o seu plano de trabalho, ou você pega um plano do Estado, a própria diretriz que o prefeito dá? Como é que é o planejamento disso daí tudo aí? Então, Bertinho, uma das dificuldades, né, que a gente tem né, eu elenquei algumas aqui, uma segunda dificuldade, vamos dizer assim, seria equilibrar os interesses da comunidade, os interesses e as necessidades da comunidade escolar, vamos dizer assim, e as necessidades da administração. Porque a gente chega com vontade de querer fazer tudo, mas a gente tem um orçamento para seguir. A gente também não pode fugir do lado administrativo. É o nosso CPF que está em julgamento, o do prefeito, e a gente tem que trabalhar em parceria. Em relação às várias políticas da educação, por exemplo, na alimentação e no transporte, a gente tem a parceria com o Estado, né? Mas na alimentação, a gente também tem... Também no transporte também, a gente tem o PENAE da alimentação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PENAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Então, a gente recebe recursos também dessas instâncias, né? E aí, quando você tem essas parcerias, tem um convênio firmado, então você tem que seguir aquelas diretrizes. Lógico, tem também toda a linha administrativa do prefeito, que a gente segue, né? Assim, eu falo que quando eu falo em equilibrar os interesses, nem sempre nós pensamos de maneira igual, nós temos opiniões diferentes, e a gente tenta chegar num senso comum aí, né? No aspecto pedagógico, hoje nós seguimos, né, a BNCC, nós não temos apostilamento, né? Nós há muito tempo trabalhamos com material do Estado, que é o antigo LER e EMAI, né, que trabalha aí as competências e habilidades de matemática e português. Mas basicamente a gente segue esses documentos, que são documentos muito bem elaborados, eles têm toda uma equipe, né, composta por acadêmicos mesmo. Então o Estado, ele também dá esse suporte bem bacana pra gente. E a BNCC, então a gente segue a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, aí a gente segue o currículo estadual, e em cima disso a gente encaixa as necessidades da comunidade, né, as características da comunidade. Então você vai estudar história, geografia, a cultura, né, da cidade. Então aí a gente... Mas sempre seguindo esses documentos primordiais, que são a BNCC, o Currículo Paulista, e o convênio que a gente tem com o Estado, desses materiais que a gente recebe, que hoje estão começando a contemplar a educação infantil também. Porque antigamente o Estado, a gente tinha esse convênio firmado com o Estado, nessa linha pedagógica, a gente recebia materiais e formação para o ensino fundamental. Agora, como a gente está tendo muitas mudanças em relação à educação infantil, então a gente está recebendo esse material também. Uma outra, aí eu tenho mais duas, seguindo aquela pergunta que você fez das dificuldades, eu tenho mais outras duas dificuldades, que seriam o controle do orçamento. Quando eu cheguei à pasta da educação, o controle do orçamento dela era centralizado dentro da prefeitura, né, no setor de contabilidade. Então, tudo que eu
queria comprar, tudo que eu precisava comprar, investir, gastar e mobilizar, eu tinha que, né, recorrer à contabilidade, até que chegou um ponto que eu falei assim, não, eu preciso conhecer meu orçamento, preciso conhecer o tamanho dele, quais são as fontes de recursos, qual é a minha receita, qual é a minha despesa, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Isso, para mim, foi um desafio muito grande. A minha sorte é que eu recebi uma professora lá que me ajuda muito, a Estela. Ela é uma professora readaptada que entrou lá na secretaria, que trabalha muito bem, assim, com dados, né, com contas, com todas essas estimativas. E ela tem me ajudado a conduzir esse orçamento, que não é fácil. É muito difícil você entender a complexidade de um orçamento e os documentos que envolvem tudo isso. Então, assim, a primeira vez, por exemplo, que eu tive que fazer um documento chamado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual. Então, são documentos muito complexos que até hoje eu estou aprendendo a mexer com eles ainda. A cada ano a gente vai aperfeiçoando, porque pensa bem, você tem que pensar no seu orçamento um ano antes, né? E às vezes as prioridades mudam, depois no ano seguinte você tem que adequar isso das necessidades, aí tem toda aquela questão burocrática de remanejamento de dotação orçamentária, que tem um teto que você pode fazer esse remanejamento, você não pode ultrapassar ele. E muitas vezes tem que fazer isso com uma autorização da Câmara, então não é fácil. Então, assim, qualquer dificuldade, às vezes qualquer erro, isso daí gera pra gente, ó, você não planejou legal, né? Então, outro desafio. E o último desafio é a questão da gestão democrática, que é uma questão muito minha, né? Eu tenho um perfil muito democrático, e eu quis trazer para a minha gestão da secretaria esse perfil. Então tá bom, Tininha, a gente vai dar um intervalo de 1 minuto e a gente já volta para o segundo bloco. E você não saia daí, a gente volta em 1 minuto. O nosso Momento Político é patrocinado por Carrijo Assessoria Contábil, Funerária Novo Mundo, LM Peças e Rolamentos, Imobiliária Maldonado, e também Max Supermercado, Aonet e PC Notícias. Vem você também com a gente. Cabralha Paulista agora tem um mais novo loteamento que vai mudar a cara da cidade. Loteamento Pôr do Sol, com uma localização perfeita, ao lado do Jardim Antônio Orlato Madrigal 2 e às margens da rodovia Lourenço Lozano, com entrada pelo trevo principal da cidade. Temos lotes a partir de 200 metros quadrados, com toda a infraestrutura pronta para você construir. Aproveite e confira. Zapater Corretor de Imóveis. Cresce 173 434. Fone 14 99801 8808. Faça-nos uma visita e conheça o novo conceito de morar bem. O Astor de Matos Carvalho 245 Centro, em Cabralha Paulista. No fundo, a gente gostaria de nunca esquecer dos grandes momentos em nossa vida. Mas a vida está passando e às vezes a gente nem percebe como tem sido tão rápido. Com o tempo, tudo se torna uma saudade. A espera, a chegada, as coisas simples do dia a dia. E saber que a gente construiu uma memória juntos é o que nos ajuda a entender os ciclos. Ciclos, o nosso pacote anual de fotos e vídeos, que vai desde a gestação até o primeiro ano do bebê. O que vai ser saudade amanhã para você? Feito por mim, vivido por nós. Nós aqui estamos no nosso segundo bloco, com a nossa entrevistada aqui, a Ana Cristina Consalter, mais conhecida como Tininha. E a gente vai continuar o bate-papo. Tininha, descobriram você como na educação de uma gestão, né? Foi da gestão do Zequinha. Hoje tem a do Alemão, você continuou. E eles na política foram, assim, adversários, né? Como que você vê tá na gestão de um prefeito, aí passa para o outro prefeito, que já são oposições, né? Não é a eleição, não é continuação, né? Como que você viu, como é que você passou por isso?
Olha, nesses quase 5 anos eu tive que me ajustar, né? Porque realmente eles têm perfis diferentes. Mas embora eles tenham perfis diferentes, a minha experiência, né? Como com esses 2 chefes que eu tive, foram boas experiências, né? Mas vocês deixaram à vontade ou... Sim, o Zeca, ele foi um prefeito que me deu um pouco mais de autonomia, vamos dizer assim, né? Para eu conduzir, assim, mais a minha maneira. Mas, assim, o alemão, eu sinto que ele é um pouco mais centralizador, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo ele, assim, mais centralizador porque ele é muito interessado. Então, ele quer saber de tudo, né? Ele quer que tudo passe por ele. E ele, assim, ele é mais participativo, né? Ele tá sempre visitando a gente, ele quer sempre saber de tudo. Tudo que você vai fazer tem que passar por ele. Então, assim, eu acho que ele sabe do tamanho da responsabilidade dele, né? E eles têm confiança, eu vejo nos seus secretários, mas eu falo assim que gerenciar uma pasta já é difícil, eu fico pensando, né? Para gerenciar um município, a complexidade e a responsabilidade de tudo isso. Os tempos mudaram muito. Só que hoje qualquer coisinha que o prefeito faz de errado, o secretário cai em cima do prefeito e ele não tem mais paz na vida dele pro resto o resto da vida dele vai ter sempre Ministério Público, Tribunal de Contas, então é complicado, tá? A situação dos prefeitos hoje, embora ele fale assim, tem, mas não é assim não. A responsabilidade do prefeito é muito grande. Muito. Problemas não são poucos, e os problemas que saem depois são muitos, né? Sim. E faz assim um panorama assim, sobre o cenário da educação em Cabrália. Como que se tá assim, mais falando para os pais agora, tá? Tá. Bom, Cabrália tem as suas particularidades, né? Como qualquer outro município tem, né? E apesar de Cabrália ter um índice de desenvolvimento humano bacana até, Cabrália tem um cenário, uma indústria muito modestos, né? E, consequentemente, uma arrecadação muito modesta também, né? Uma arrecadação muito baixa, vamos dizer assim. Hoje a gente, né? Hoje não, a gente sempre enfrentou aí algumas dificuldades. Por exemplo, a fatia do nosso município no FPM. Nós recebemos aí praticamente a mesma fatia do que municípios que têm 1/3 ou metade da nossa população. Então, Cabrália sofre ainda com isso, continua sofrendo, porque para ajudar a gente teve ainda um declínio populacional, né? Então, a gente estava torcendo para que ultrapassasse os 5.000 habitantes para a gente entrar naquela outra faixa. Infelizmente, isso não foi possível. A gente até tá sempre comentando que, né, a gente precisaria brigar por isso, porque a gente acredita que isso seja injusto. Aí, para ajudar, a gente teve uma queda agora, esse ano, de 34% no FPM. Então, isso impactou bastante o nosso índice de gestão, né? A gente recebeu aí um alerta, né, que ele, na verdade, é aquela avaliação que mede a gestão, né, a responsabilidade fiscal do município mesmo. Então, aí nós estamos fazendo de tudo aí para melhorar esse índice. Mas, assim, eu estou até relatando isso porque o que é complicado para a gente? Não é fácil equacionar as metas, né, do nosso município, que estão no Plano Municipal de Educação e que seguem as metas do PNE, que é o Plano Nacional da Educação. Então, você tem que equacionar as exigências, as necessidades da comunidade com o seu orçamento. Isso, né, pensando nessa responsabilidade fiscal. Por exemplo, eu cito o exemplo do ensino integral que está em alta agora, né? Foi sancionada a lei aí de expansão para atingir a meta 6 do Plano Nacional de Educação. Então, a gente fica pensando, né? Com uma arrecadação que já não é muito substancial. Aí a gente tem uma queda do FPM. Como que a gente pensa numa meta tão grande dessa, que é ampliar o ensino integral para todos? Cabrália hoje tem educação integral nos maternais, né? Então a gente oferece atendimento creche integral para 2 e 3 anos e também o atendimento integral para o berçário em parceria com a entidade do terceiro setor, que é a creche filantrópica lá. Nós não temos mais ensino integral no restante, nas etapas 1 e 2 da educação infantil e nem do ensino fundamental. Mas é um desafio muito grande. Então, Cabrália hoje tem esse desafio. Graças a Deus, a gente não tem nenhuma criança em lista de espera de creche, né? A partir, lógico, dos 3 anos, a partir dos 4 anos, o ensino é universal, obrigatório para todos, não pode ter lista de espera.
mas a gente há um bom tempo, já há 3, 4 anos, a gente já não tem lista de espera também nem na creche. Então é um cenário bacana, mas a expansão desse serviço integral é um grande desafio realmente, né? Aí a gente tem hoje, Cabralha hoje enfrenta uma outra dificuldade, que é o convênio da merenda. A merenda da pandemia para cá, ela se tornou muito cara. Tudo ficou muito caro, né? Então, se a gente contabilizar que o gás subiu 23 vezes, então a gente tem aí o aumento no preço dos alimentos, do gás, da energia, da água, consequentemente dos demais produtos de limpeza numa cozinha, por exemplo. Então, tocar a merenda com o Estado hoje ficou difícil, porque o Estado, ele repassa um valor muito... Se eu falar insignificante, chega a ser, acho que, grosseiro e até muito, muito forte, mas é um valor que está muito aquém do que nós precisamos. Então, hoje, se eu não me engano, eu precisava até, né, ter visto esses dados, mas se eu não me engano, para o ensino integral hoje é R$3,34, R$3,39, para o ensino regular, R$1,89 per capita, não é nem por refeição, tá? É per capita dia. Então, o aluno, ele faz da manhã, ele faz o café da manhã e a outra refeição. Então, não é por refeição, é por dia isso daí. E a gente recebe do PENAE, isso daí também, a gente teve um reajuste agora, então, mas a gente recebia até mês retrasado 39 centavos para o ensino regular e 89 para o integral. Então, é muito pouco. Porque a prefeitura... Qual que é a contrapartida dela? Ela já dá toda a estrutura da cozinha, os funcionários, equipamentos, utensílios, manutenção disso, né? Água, luz, gás, telefone, internet. E ela está tendo que colocar mais gêneros alimentícios também. Então, por exemplo, a prefeitura está ficando inviável manter uma parceria. Hoje é mais vantajoso nós mantermos a nossa alimentação da rede do que firmar parceria com o Estado. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica assim, meu Deus, fomos parceiros até agora do Estado, né? A gente vai romper com essa parceria. Aí a gente fica pensando nas outras políticas públicas do Estado com a gente, sabe? Então, assim, hoje Cabralha tem alguns desafios, né? E que são desafios, eu acredito, que dos demais municípios também. A educação especial hoje é um desafio para a gente. Nós acreditamos que estamos conduzindo muito bem, mas é um grande desafio. Tem estudos aí que falam que em 10 anos nós teremos metade da escola com alunos especiais, né? A educação infantil é um grande desafio, porque até um tempo atrás ela era vista como um lugar onde você leva a criança fica sendo cuidada, alimentada. Hoje não, hoje a gente sabe que a educação infantil ela tem um potencial pedagógico muito grande, né? E que ali você já começa a potencializar as habilidades e as competências dela, né? Hoje um dos grandes desafios, são desafios que a gente está enfrentando. De uma educação para a paz, é um outro assunto que tem sido muito falado, que a gente consegue trabalhar através aí de uma comunicação não violenta, de trabalhar temas como combate ao bullying, ao racismo e violência estrutural. E também um grande desafio hoje para a gente, eu acredito que é para a gente e é para a região, para todo mundo, é também a questão de lidar com as emoções. Quando chegou a pandemia para a gente, antes da pandemia, a gente já tinha toda aquela questão crítica em relação às telas, alguns indiscriminados de telas, por exemplo. Quando chegou a pandemia, o que a gente fez? A gente colocou essa criançada nas telas, né? No celular, no computador. Sim. Né? Então pegou a gente de surpresa e a gente colocou eles na tela. Agora, assim, eu tenho acompanhado aí, parece que o secretário atual da Educação parece que quer mudar, tirar os livros, pôr digital. Como é que é? Você tem conhecimento disso daí ou não? Sim, é uma proposta até que, né, está sendo muito criticada por N fatores e até, não sei, por uma possível ligação dele também com com essas empresas, né? A gente não sabe, né, até que ponto isso é real ou não. Mas a proposta em si, assim, o que você acha? A proposta em si Olha... Porque é uma evolução, né? Eu vou dar a minha opinião. Eu lido com eu olho com muita cautela para as tecnologias. Eu olho com muita cautela porque a gente está vendo o impacto que o uso indiscriminado das telas tem causado nas crianças. Então, assim, crianças que não têm mais poder de concentração, não conseguem ficar muito tempo numa atividade, né? E por perder essa paciência, esse poder de concentração, você percebe que elas... Quando a gente retornou para o ensino presencial, isso foi visível.
elas estavam sem paciência, elas estavam até agressivas para brincar, sabe? A gente percebeu assim na hora dos intervalos. A gente teve que criar algumas estratégias para conter isso daí. Então, assim, eu vejo muito com a tela, porque eu acho que criança e adolescente é uma fase que eles têm energia, né? Então, a gente tem que aproveitar essa energia deles. Até o ensino integral mesmo. Eu acho que a gente precisa se preparar mais para esse ensino integral. A gente tem as PEIs aí no estado, que eu acredito que deveriam ter recebido mais investimento. A gente tem uma referência na educação integral, por exemplo, que é os Estados Unidos. Então, a gente vê, né, ensino integral há muitas décadas, né? E a gente percebe que eles trabalham muito a questão do contexto do esporte, do desporto, né? Então, assim, são escolas extremamente equipadas, com quadras, com toda uma estrutura voltada para o esporte e para a arte, por exemplo. Então, acho que o Brasil tinha que repensar essas questões. Então, antes de pensar em telas, em tecnologias, eu acho que a gente tinha que investir mais. Porque a educação básica, ela trabalha muito com o concreto. A gente tem que trabalhar muito com o concreto, porque é através do concreto e das vivências que as crianças e os adolescentes aprendem. E, por exemplo, trabalhar o esporte é você identificar potencialidade, líderes, é você identificar dons, né? E eu acho que o Brasil tinha que repensar essas questões. A questão das telas e de outras tecnologias, e isso principalmente na educação infantil e fundamental, eu tenho muito receio. Eu ainda acredito que as formas tradicionais de educação, eu acho que elas ainda apontam mais resultado. Porque hoje, por exemplo, a gente percebe que essa geração que está vindo agora, né, desses jovens, dessas crianças, é uma geração mais empática, a gente percebe. Eles lidam melhor com as diferenças, porém é uma geração muito frágil. Então, eles estão tão submersos nessas telas, na bolha deles, né? Num mundo que é passado pra gente, nas redes sociais, que é muito lindo e maravilhoso. Então, assim, e a vida não é assim. Então, a gente percebe que qualquer frustração hoje, né? Já assim, para eles é terrível. Então, a parte emocional a gente também é um desafio para trabalhar hoje. Então, a gente também está tentando investir nisso, em trabalhar a questão das virtudes, né, dos valores e das emoções. Porque as competências emocionais, elas precisam ser trabalhadas. Quando a gente se frustra, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente se vira para uma depressão, ou a gente se volta para o caminho da resiliência. E a gente está tendo que trabalhar isso com as crianças por conta desse uso indiscriminado e excessivo de telas. Então, as tecnologias, eu acredito que a gente tem que aprender a usá-las primeiro. Tinha, antes de encerrar aqui, eu queria que você desse uma mensagem para os pais aí, o que os pais têm que fazer com as crianças, né? Ver todos esses desafios que você falou, que a gente tem. E também não é só da educação também. Os pais também estão passando por uma evolução que eles não têm. A maioria dos pais não tem tanto, assim, a destreza de mexer num celular, por exemplo, no computador, que tem um filho, né? Então, para encerrar a nossa entrevista aqui, que nosso tempo é curto, queria que você desse uma mensagem para os pais aí, que eles podem esperar da Tininha como secretária, e não só da Tininha como secretária, da educação em si, né? Olha, Bertinho, a educação no Brasil, vamos dizer assim, ela ficou de 1539 a 1759 nas mãos dos jesuítas, né? E, por exemplo, de 1827, quando foi promulgada a primeira lei que falou um pouco sobre a educação, até 1930, o Brasil nunca teve uma estrutura política e financeira educacional. Isso é recente. A gente tem aí a LDB, que trouxe a universalização da educação, e assim, ela foi um marco na questão de educação para todos e educação de qualidade. E depois o Fundef, em 96, depois o Fundeb, em 2003, que trouxe uma certa segurança financeira para a educação. Então, a gente tem um cenário educacional muito recente, de estrutura muito recente. Então, a gente tem muito para evoluir ainda. E a gente tem que pensar que a educação, ela não é uma responsabilidade só da escola, ela é uma responsabilidade da sociedade. Então, em tudo a gente tem que ver educação, né? Então, é a comunidade, a segurança pública, os pais,
os setores sociais, a saúde, tudo está muito atrelado à educação. Tanto que uma das exigências que nós temos que cumprir agora é a produção do Plano Municipal da Primeira Infância, que envolve saúde e assistência social. Então, a educação começa lá no pré-natal, no encontro com as gestantes. Então, assim, o que eu falo para os pais agora, principalmente agora, eu estou tendo essa fala lá nas reuniões de pais sobre o ICMS educacional, sobre as campanhas vacinais, porque os municípios vão perder recurso pela baixa adesão de vacinação e o ICMS agora que vai ser atrelado à qualidade da educação. Mas para a gente conseguir essas conquistas, a família tem que estar junto. E a família está junto como? Sempre presente nas atividades da escola e na vida diária dos seus filhos, nas atividades escolares. E assim, é muito complexa a responsabilidade de uma família, né? De um pai e de uma mãe. A gente sabe que a vida não é fácil, que hoje nós temos uma estrutura familiar que não permite que só um da casa trabalhe. Então, o pai e a mãe têm que trabalhar hoje, né? Então, é difícil você equacionar isso também. Você chegar cansado em casa, ter todas as preocupações da casa, né, do lar, e também você dá a atenção devida que a criança precisa. Mas que os pais reflitam que isso é necessário, né? Ser pai, ser mãe exige sacrifícios. Então, nós somos responsáveis por um ser que vai ser o futuro aí da nossa comunidade, e a gente tem que se sacrificar e dedicar um tempo muito precioso, e ele não precisa ser um tempo grande, né? Mas ele tem que ser um tempo, pouco que a gente está com eles, tem que ser com qualidade. Porque muitos dos problemas que nós enfrentamos na escola, ou ele vem de algum tipo de distúrbio de aprendizagem, né? Que é, como eu te falei, existem estudos que falam que em 10 anos nós vamos ter metade da população escolar especial, e muitos vêm, às vezes, de falta de carinho, de falta de atenção, sabe? De falta de atenção mesmo. Então, a gente percebe que as crianças, eu vou falar pela parte da rede, que a gente trabalha com ensino infantil e fundamental, elas precisam de muito contato com os pais, elas precisam de uma rotina que tire elas das telas e que traga elas mais junto do contexto familiar. E cada atividade no contexto familiar é um aprendizado. Então, assim, eu acredito que é isso. É amor, é dedicação, é carinho, é atenção e participação na vida dos filhos. E a gente precisa deixar, a gente chama o celular, né? A gente precisa deixar o celular, chama ele de babá, né? Babá de luxo. A gente precisa deixar ele de lado e tomar mais para nós a responsabilidade de educar um ser humano para o futuro que tenha dignidade, que seja um ser humano feliz, capaz de entrar no mercado de trabalho, de ser autossuficiente, de pagar suas contas. Então, realmente é um grande desafio. Tá bom. Tininha, nosso tempo aqui é curto. Mais uma vez, queria agradecer a sua presença, a sua paciência de ter se deslocado de Cabral até aqui no nosso estúdio, né? E também desejar a você, eu acompanho seu trabalho lá à frente da secretaria, e, aliás, é um trabalho de merece elogios, né? Enfim, agradecer a você até participar aqui do nosso programa e espero contar com você em novos programas aí. Olha, Bertinho, nós estamos caminhando, errando e evoluindo, né? Nós temos muito para caminhar ainda na educação em Cabralha, na educação no Brasil, mas a gente está aí firme e forte na caminhada, tentando acertar, né? E melhorar sempre. E é um prazer estar aqui e agradeço o convite, mais uma vez elogio a sua iniciativa, o seu trabalho de comunicador mesmo de Duartino e região. Eu acho que a população de Duartino e região é agraciada e por ter esse trabalho seu, que eu acho muito importante, que mantém viva aí toda uma cultura, né, regional. Então, parabéns pelo seu canal e prosperidade e felicidade para você. Muito obrigado. E por hoje nós vamos encerrando por aqui o nosso momento político. E só não esqueça de dar o seu like lá, se inscrever no nosso canal, que assim você vai estar ajudando a nós promovermos mais conteúdos e trazendo mais informação para você. Tenham um bom dia a todos e um ótimo final de semana.